Fala, rapaziada do canal Prospera, beleza? Bom, sou Rodrigo Gomes, estamos juntos em mais um encontro, prazer imenso te ter aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E hoje queria trocar uma ideia com você para saber se a gente já parou para pensar se você é desonesto, será que é corrupto? Bora lá ver qual é o sentido das duas ideias? Prospera! Bom, rapaziada, primeiramente reforço a ideia, é um prazer imenso, uma honra te ter aqui no canal mais uma vez. E hoje eu queria propor esse debate. É o intuito do nosso canal, sempre propor ideias, né, para a gente sempre poder abrir a mente e saber em que caminho a gente está indo ou não. E aí, o tema que tem muito me incomodado e me trazido, né, a pensar é se a gente tem sido desonesto ou corrupto. Claro que tem algumas palavrinhas que o lado pejorativo se ocupou demais delas, né? É o caso da ignorância, né, que ficou só a ideia do grosseiro. É o caso do desonesto, do corrupto, que ficou somente aquele cara que rouba, né, que desvia, que se apropria de alguma coisa indevidamente. E não é bem por aí. Então o que eu queria levantar aqui é se realmente você já parou para pensar na ideia da palavra honestidade e do contrário de corrupção, que eu nem sei se você sabe. É a ideia da preservação e conservação. Então, obviamente, de um lado você tem a ideia da honestidade, o contrário, a desonestidade. E honestidade nada mais é do que apenas a questão da retidão, a questão do comportamento de acordo com padrões aceitáveis pela sociedade. Mas mais do que isso, eu considero a honestidade você andar de acordo com os seus próprios propósitos e sempre lembrando do que você decidiu para você mesmo. E aí, nesse respeito às suas próprias decisões, eu considero que é um caminho super honesto. A corrupção já não tem nada a ver com essa ideia mais de autonomia. A questão da corrupção, ela tem uma ideia mais de negociação. E se você não parou para pensar, a corrupção é apenas a deterioração do que é o estado original da coisa. Então, se você é um cara íntegro e aceita algum suborno, você está, né, deteriorando, está modificando aquelas características originais. Mas lembra que a corrupção nem sempre é para o lado negativo. Já que se corromper é se decompor, se deteriorar, se desfazer de algumas características originais, pode ser que às vezes seja indicado no seu caminho que você se desfaça, que você abandone algumas certezas e algumas ideias que te atrapalham. Então o que eu queria que você tentasse ponderar é que nem sempre o corrupto, da maneira que quer empregar, é apenas pro lado ruim, pro lado negativo, né? Lembrando que corrupção, claro, tem muito empregada a ideia do que se apropria da coisa ilícita e tem realmente lá no Código Penal o crime de corrupção, mas apenas, e olha que curioso, na esfera administrativa. Então é interessante a gente pensar que eu só vou punir aquele cara que se corrompe na esfera pública. E a corrupção no meio privado, no meio particular, nas suas relações pessoais. Será que você se corrompe? Será que você aceita se decompor de algumas características originais e, né, facilita ou dificulta todo o relacionamento? Então a gente pode falar em corrupção nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos familiares, podemos falar nas empresas privadas, o que muito acontece, essa questão da conveniência. Tá? Essa coisa da barganha, o distrato no meio do jogo. Isso tudo é forma de se corromper ou de corrupção, legal? Lembrando que a corrupção pode ser para o lado negativo ou para o lado positivo. Em algumas qualidades suas que não sejam tão desejáveis, é indicado que você se corrompa, que você abra espaço para a decomposição dessas características não agradáveis. A honestidade eu já considero um caminho mais consigo mesmo. Aí é você com os seus próprios valores, respeitando suas próprias decisões.
E a desonestidade, ela também é muito empregada no meio público, mas ninguém se fala na desonestidade no meio privado, nas relações afetivas, e aí eu já não quero mais enfiar um terceiro na relação. Na questão da desonestidade, eu considero uma relação de você com você mesmo. Aqui agora é se você está se respeitando, se você realmente está num lugar harmonioso, né, que tem relação com os seus propósitos. Será que você está sendo honesto consigo mesmo? E aí eu considero a principal forma de desonestidade consigo mesmo não respeitar suas próprias decisões, não respeitar o seu próprio espaço, não respeitar as suas convicções, né? E às vezes se submeter em situações até desagradáveis e desfavoráveis para você mesmo. E perceba, não há nenhum terceiro relacionado a qualquer espécie de barganha ou negociação, que seria o campo da corrupção. Aqui a gente está só no desrespeito às nossas próprias decisões. Levantei alguns probleminhas e até alguma solução para esse terreno bem movediço da questão da honestidade. Bom, primeiro deles que eu quero levantar e tem sido muito evidenciado, e é só você parar para pensar em qualquer meio, seja no seu meio pessoal, no seu meio de trabalho, no seu meio afetivo, né? No meio político. Hoje, o que eu tenho reparado muito como sinônimo de desonestidade, algumas vertentes que são muito confundidas. Então, a primeira delas é o tal esquecimento. Então, você é desonesto, não é tão verdadeiro nas suas posições, nas suas opiniões, e quando confrontado, você apenas esqueceu daquela opinião. Foi apenas uma opinião solta e não contextualizada. As conveniências também têm sido muito levantadas para muitas ideias e opiniões desonestas, né? Considero aquela falta de conhecimento sobre um assunto, a questão da leviandade das opiniões. É só você ver a gama de profissionais que surgiram, né, ensinando enriquecimento, ensinando o segredo da vida mágica, da fórmula mágica, do emagrecimento e desrespeitando toda a técnica de uma profissão ou de um campo técnico que exija o famoso conhecimento. No meio político, então, tá aos montes a questão da falta de honestidade, de franqueza nas opiniões. A falta de conhecimento é total. Então, eu considero esses três campos muito desonestos. Primeiro, o vulgar esquecimento em confrontos, quando, mas você deu essa opinião há um tempo atrás e não me lembro. Isso é muito complexo. Ou exigir alguma medida quando na hora de se comportar como tal, rola o tal do esquecimento. Aí vale o jargão. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí você cai num outro terreno muito problemático da conveniência. Só vale ser honesto quando conveniente for para você. Só vale a verdade quando conveniente. Quando não, vale uma omissão, vale uma negociação, vale uma mentirinha. E o último terreno, e que eu tenho achado mais problemático, é o terreno da ignorância. E não é o lado pejorativo, não é o lado da grosseria, é o lado da ignorância por falta de conhecimento. Esse, para mim, é o terreno mais desonesto onde alguma pessoa pode pisar. Lembrando que viver desonestamente, eu tenho um grande modo de comportamento desonesto. As famosas promessas. E aí você pode se encontrar vivendo num ambiente desonesto, aceitando ou fazendo as eternas promessas. Na hora dessas promessas, é interessante a gente saber diferenciar se aquilo é um sonho, se é uma meta ou se aquilo é realmente uma ilusão, seja de quem está prometendo, seja de quem está esperando essa promessa. Tranquilidade. E aí, esses são os problemas. E, Rodrigo, há alguma solução? Sem sombra de dúvida. O melhor caminho sempre será o da franqueza, completamente em extinção na nossa sociedade. E cuidado, ser franco não tem nada a ver com grosseria. Rodrigo, quando é que eu estou sabendo se eu estou sendo sincero, franco e não grosso? Bom, quando a sua opinião for completamente desproporcional, desmedida, você não está sendo franco e nem sincero. Você está sendo apenas grosso mesmo. Já quando
a sua opinião não é pedida e eu dei minha opinião sem o menor consentimento, isso também não é a franqueza, isso é impertinência. Então é muito interessante na hora da gente tentar trabalhar com a franqueza, e lembra, franqueza não é só para um terceiro, a franqueza mais indicada nesse momento é consigo mesmo. Saber se você está em ambientes desonestos, promessas feitas ou esperadas que não vão acontecer, identificar esse momento e infelizmente tentar buscar algum ambiente mais harmonioso, honesto e não tão corruptível. Tranquilidade, não se esquece, o contrário de desonestidade é a honestidade e o contrário da corrupção é a preservação e a conservação. Basta só se perguntar se aquele ambiente, se aquele relacionamento ou se aquela relação, seja ela qual for, de trabalho afetiva, se você quer a preservação ou se você quer realmente a deterioração dela. Beleza? Deixa um grande abraço para você. Não esquece, bora ser mais franco, abandone a desonestidade. Se não é o teu terreno, não fica nele. A tendência é se afundar. Grande abraço, bora prosperar.